o cânon dos 46 livros do Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos, os 6 deuterocanônicos, ou seja, os 6 que foram escritos depois em língua grega, e os 27 livros do Novo Testamento que foram selecionados para formarem o cânon do Novo Testamento, que contam a vida. Em que ano foi isso? 397. 397. E aí? A Igreja Protestante surge a Revolução com Lutero em 1517. Aí quer dizer que a Igreja passou 1.300, 1.200 anos completamente errada. E a pergunta que você estava falando sobre o cânon. A pergunta sobre o cânon que a gente estava falando da sucessão apostólica, dos bispos, que a igreja já nascia, já estava se propagando por todo mundo, e só em 382 foi definido o cânon bíblico. Eu quero saber como foi essa definição do cânon bíblico. Porque tem gente que pensa, né, que os que mais defendem a sola escritura, que a escritura, a Bíblia caiu pronta do céu, com zíper e tudo prontinha já. E a fé só surgiu a partir do momento que criou a Bíblia, porque depois, antes a tradição oral e tudo mais não... Na cabeça da maioria dos protestantes, eles acreditam que a fé só existe nas escrituras. Então quer dizer que a igreja viveu durante 400 anos sem fé alguma. A igreja simplesmente não acreditava em quê? Em nada, porque se a fé só existe a partir do sola fide, somente do que está na escritura, sola escritura, então... Durante 400 anos, os cristãos estiveram perdidos. Foi isso que aconteceu. É uma ideia estúpida, porque nós temos o Antigo Testamento, que era usado, obviamente, por todos os judeus, os apóstolos, o próprio Cristo sabia de cor e salteado o Antigo Testamento, até porque o Antigo Testamento está falando dele. Exatamente. Então é uma biografia do Cristo. Exatamente. E o Novo Testamento, ele ganha um corpo apostólico e legitimado pelas primeiras comunidades. Acho que o grande problema que se dá é com relação aos textos deuterocanônicos do Antigo Testamento, quando nasce a primeira tradução a pedido do Império Grego, que vai pegar os escritos hebraicos e 70 sábios judeus para poder traduzir toda a Bíblia hebraica para a língua grega. E além de traduzir isso na cidade de Alexandria do Egito, que era a sede grega do Oriente. Isso além de traduzir os textos para o grego, esses autores sagrados tiveram a liberdade de escrever outros textos também, né? Foram 7 livros escritos em língua grega, na cidade de Alexandria, que pertencia à Grécia, mas ficava no Egito, era o Império Grego. Então, a partir desse momento, esses escritos em língua grega são considerados deuterocanônicos porque foram escritos fora do contexto judaico e fora da língua hebraica. Quando a igreja, a partir do século IV, começa a compilar esses textos, a igreja aceita esses textos deuterocanônicos. E isso vai acontecer no concílio de Hipona e no concílio... são concílios africanos, né, do norte da África, que era o território romano da África. Concílio de Hipona, em 393, e o concílio de Cartago, em 397. Esses concílios que foram liderados pelos bispos da Igreja do Norte da África, que era considerado o Império Romano ainda. Inclusive, Santo Agostinho presidiu alguns desses concílios. E é justamente aqui que nós vamos reconhecer formalmente o cânon dos 46 livros do Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos, os 6 deuterocanônicos, ou seja, os 6 que foram escritos depois em língua grega, e os 27 livros do Novo Testamento que foram selecionados para formarem o cânon do Novo Testamento, que contam a vida. Em que ano foi isso? 397. 397. E aí? A Igreja Protestante surge a Revolução com Lutero em 1517. Aí quer dizer que a igreja passou 1.300, 1.200 anos completamente errada. Usando uma Bíblia completamente errada. E é questionar justamente o período patrístico, né? Que se dedicou exclusivamente a isso. Né? Nós temos aí os padres da igreja, né? Que são para nós a base da nossa fé dogmática, né? Então, questionar essa legitimidade dos textos canônicos, aquilo que foi
foi determinado pela igreja, né? O grande decreto do Papa Damásio I, no ano de 382, onde ele reconhecia, né, a validade destes livros e não de outros, né? Vamos ter depois a influência da Vulgata, a tradução, porque como foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, o Novo Testamento já foi escrito em grego. Então era preciso agora escrever na língua do Ocidente, que era o latim. Então vem a tradução da Vulgata de São Jerônimo. Então traduz o Antigo Testamento e o Novo Testamento para o latim. Talvez surja a dúvida, padre, é possível que tenha se perdido, que se tenha modificado alguma coisa nas traduções? É óbvio que sim. Por isso que quando nós estudamos exegese bíblica, nós vamos ao texto original. Nós temos que ir ao original hebraico e ao original grego, porque as traduções acabam não tendo correlação para todas as palavras. Exatamente. É como dizer... A questão dos irmãos de Jesus. Não, os irmãos ainda é difícil, porque está no grego, duas palavras gregas, mas vamos falar a palavra em português, saudade. Pois é. Como que se traduz saudade em espanhol? Não tem. Você tem que se aproximar do que a palavra quer transmitir. Né? E nesse Então, aproximar-se, você corre o risco de desviar um justamente pouco. porque você vai aproximar. E para aproximar, você vai usar uma palavra que é usada para outras coisas também. Verdade. Né? Tanto que nós vamos ter no período barroco, do Renascimento, né? O período pós-Idade Média, o Renascimento é o resgate cultural da cultura greco-romana, da arquitetura, da beleza greco-romana, no período do Renascimento. Na Vulgata, São Jerônimo não entendia o significado de resplendor, que seria aquele raio que aparece na cabeça dos santos. O resplendor. São Jerônimo não tinha uma palavra no latim para designar o resplendor, que é aquele símbolo que tem na cabeça dos santos, né? Então, São Jerônimo vai traduzir por cornus no latim. E o que é cornus? Chifre. Então, quando você pega, por exemplo, Michelangelo, Da Vinci, você pega esses grandes expositores do Renascimento, eles vão desenhar os santos, eles colocam um chifre na cabeça dos santos, porque eles desenham de acordo com a tradução da Vulgata. Então vocês vão ver o Moisés de Michelangelo, na igreja de São Pedro em Vincoli, em Roma, ele tem ali 2 cornos, né, que na verdade era para significar o resplendor de Moisés, que mais tarde nós vamos trocar isso e colocar o resplendor bonitinho para entender. Mas a tradução é essa. Então, cornus é chifre. É a palavra mais próxima para adereço de cabeça que São Jerônimo achou para dizer o que o grego e o hebraico queriam falar a respeito dessa manifestação na cabeça dos santos. Então, é o que eu digo, traduzir a palavra saudade para outros idiomas é aproximar-se de algo possível. Nunca vai ser a mesma coisa. Isso acontece com o hebraico quando é traduzido para o grego e acontece com o grego quando é traduzido para o latino. Por isso que nós temos sempre que estudar na fonte, buscar a fonte hebraica e a fonte grega, porque senão a gente lê a coisa ao pé da letra nas traduções, sem termos conhecimento do original, e a gente acha que aquilo ali está correto, né? Por isso que a Bíblia ela não pode ser interpretada de qualquer modo. Precisa-se ter uma interpretação voltada para o que o fato... O livre-exame, né? A questão do livre-exame. Justamente, você tem que estar no fato escrito e não no fato apologético literário. Padre, o senhor falou em mais de uma ocasião, né, da questão da Idade Média, sobretudo, que existiam pessoas corrompidas, né, que se aproveitavam da unicidade da igreja com o Estado, com o Império, buscando poder e deixavam-se... interferiam, digamos, na igreja com esse interesse, né? E aí, outro ponto de divergência que existe entre os evangélicos e os católicos, os protestantes católicos, é a questão dos santos, né? E aí, queria que o senhor trouxesse pra gente uma luz sobre essa questão. Eu entendo muito como Deus envia os santos meio que para de acordo com o momento que a igreja está vivendo para iluminar, para ser esse farol. Uma janela do céu. E trazer... como um lembrete, rememorar qual é o sentido verdadeiro da Santa Igreja de Cristo aqui. A comunhão dos santos, né? O que é a comunhão dos santos? Na missa de finados a gente explica bem isso, né? A igreja, ela se divide em 3 partes, né? Nós temos a igreja militante,
que no caso somos nós que estamos vivos, lutando todos os dias, militando para alcançarmos os céus. Temos a igreja penitente, que é aquela que está no purgatório, que já deixou a vida material e está se purificando para adentrar na igreja triunfante, que é a igreja que está no céu, justificada diante da face de Deus. Então aqui, nessa estrutura tríplice, nós temos a manifestação da comunhão dos santos, porque estamos todos ligados, os militantes com os penitentes e os triunfantes. O mesmo corpo místico. É o mesmo corpo místico de Cristo, a cabeça é o Cristo, estamos todos ligados nele. Então, aqui nós entendemos a comunhão dos santos. Quem são os santos? Os que viveram em tudo as bem-aventuranças. Por isso que, na tradução do latim, nós vamos ter beatos, que é a abreviatura para bem-aventurados no latim, que significa felizes. Beato significa feliz, do latim. A tradução é feliz. Por isso que em alguns textos nós vamos ter o Sermão da Montanha dizendo felizes, felizes. Outros vão dizer bem-aventurados, bem-aventurados. É a mesma coisa. É beatos, felizes. Então, as bem-aventuranças, elas formam o código de santidade para aqueles que querem alcançar o céu. Então, ali está o mapa para o céu. E o que a igreja decreta? Que em vida, essas pessoas que foram humanamente cumpridoras dessas bem-aventuranças, por seu testemunho de vida cristã, já estão contemplando a face do Criador. E uma vez que elas já contemplam a face do Criador por conta do testemunho de vida cristã, enquanto eram militantes, já passaram pelo penitente e já são triunfantes. Se são triunfantes, contemplam a face de Deus. E quem contempla a face de Deus participa da sua onipotência, sua onisciência e onipresença. Por isso, eles podem sim interceder pela igreja militante, porque eles já estão na face do absoluto. Então, os santos são os que já contemplam o absoluto de Deus. Por isso, eles têm a condição de interceder por nós que ainda somos militantes. E nós que militamos, intercedemos pelos penitentes. Quando nós rezamos pelos mortos, conforme o livro deuterocanônico do Antigo Testamento, os 2 livros de Macabeus, nos ensinam a intercessão pelos que morreram. Rezar, fazer preces pelos que morreram, para que eles possam passar rapidamente pelo purgatório, que é de fato uma criação dogmática, porém magisterial, que faz parte da tradição da igreja, e saírem deste estado de penitência e adentrarem o quanto antes no estado triunfante de vida de igreja. Então, essa é a comunhão dos santos que nós acreditamos e professamos. Meus queridos, quero lembrar a todos que está à disposição de vocês na nossa plataforma digital o nosso curso Decodificando o Apocalipse. Para você que tem curiosidade para entender aquela linguagem, para entender os símbolos, os números, nós trazemos para você agora um material maravilhoso explicando tudo aquilo que hoje gera muita dúvida, muita incerteza. Então venha participar conosco dessa turma de mais de 4.000 alunos que já estão decodificando o Apocalipse e já conseguem ter uma leitura muito mais ampla e muito mais concreta deste livro tão intrigante, ao mesmo tempo tão maravilhoso. Eu espero por vocês.